Muito bem, amigos, está entrando no ar mais uma edição do Tema Livre, o seu espaço de debate, de conversa semanal aqui no canal do Tema Livre no YouTube, e nós estamos tratando já há algumas semanas, e vamos prosseguir hoje, da questão da Ucrânia com Rússia, Estados Unidos e mais a Polônia. Está crescendo, o clube está crescendo de pessoas que são atingidas direta ou indiretamente por esse conflito. O professor Paulo Ferraccioli, aliás, antes disso aí, eu queria ver que vocês viram, o título do programa de hoje A Nossa Ucrânia Jamais Será Vermelha, que seria como se fosse um dístico do Biden, né? A partir daquela nossa bandeira jamais será vermelha, coisa de tupiniquim aqui do Brasil. E também em contraposição à do Putin, e que nós queremos uma Ucrânia só para chamar de nossa, que é como ele gostaria que fosse. A verdade é que a situação está se agravando, está complicando, aumentando o número de vítimas desses confrontos. Há vários aspectos que estão chamando a atenção e estão vindo a nu, assim, a opinião pública internacional, que são realmente assustadores, como milicianos, como mercenários, essa turma que está começando a aparecer nesse contexto, e isso é mais preocupante ainda. O professor Paulo Ferraccioli, talvez temeroso da situação, subiu a serra, foi para o monte, está lá em Visconde de Mauá, de onde participa hoje. Se você perceber alguma diferença, algum problema técnico na transmissão, é devido a essa circunstância. Mas está tudo normal, está tudo beleza. Boa noite, Paulo, como é que está? Como é que você está acompanhando agora esses últimos... Eu vou falar isso assim, mas já vou de cambulhada dizer, é muito séria a situação, os bilionários russos estão apavorados com o que pode acontecer, as suas fortunas, se a Rússia for realmente, que está sendo já punida pelo SWIFT. Queria que você explicasse isso. Olha, Golo, boa noite, muito bom estar aqui mais uma vez. O que eu acho que é importante, que é triste, que a gente tem que citar, particularmente para mim, que sou um apaixonado pelo carnaval, a minha vida toda continuo apaixonado, chegar numa segunda-feira de carnaval, terça-feira de carnaval, e essa angústia vamos dizer, dessa guerra acontecendo na Ucrânia, sem querer comprar a narrativa russa ou comprar a narrativa ucraniana, isso não nos interessa. É claro que, mais uma vez, lembrando que a primeira vítima da guerra é a verdade. A partir do momento que começa a guerra, existe essa guerra híbrida de narrativas, mataram não sei quantos, jogaram bombas e mataram criancinhas, não interessa isso, mas já é triste por si só, quanto na narrativa de seja que lado for, e há pessoas morrendo, há pessoas sofrendo, há crianças passando fome, há pessoas tentando fugir da Ucrânia sem conseguir, enfim, é uma situação muito triste. Hoje foi um dia bastante importante, aconteceram vários fatos que a gente tem que citar, porque ao longo dessa semana, desde o nosso último encontro, aconteceram vários fatos relacionados às sanções, essas questões que você falou. Vários bilionários russos foram sancionados. Uma questão que eu acho que vale a pena a gente daqui a pouco falar sobre ela, que é a questão do SWIFT, a exclusão de bancos russos, não todos os bancos do SWIFT. O que isso significa? E, além do mais, eu acho que é um fato que tomou o dia na televisão, para quem acompanha a política internacional, que foi a Assembleia da ONU, a Assembleia Extraordinária, a Assembleia Geral Extraordinária da ONU hoje, ao longo do dia, e a reunião do Conselho de Segurança agora ao final do dia, e, paralelamente, a primeira reunião entre os negociadores russos e os negociadores ucranianos para buscar uma solução. Quer dizer, muita coisa acontecendo. É um programa difícil, que a gente vai estar falando em cima das emoções. Isso é que é o pior. É verdade. É verdade.
É verdade. Agora tem o seguinte, Paulo, eu vejo com especial atenção essa questão da ONU, porque é a 10ª vez que a ONU convoca uma Assembleia Geral Extraordinária. Isso significa que eles dão um valor diferenciado, eles dão um peso específico a uma Assembleia Geral Extraordinária, porque é óbvio que o fato de ser extraordinária é porque ela trata de questões urgentes e questões que necessitam de posição, tomada de posições, tomada de decisões imediatas e urgentes. No caso da Ucrânia e da Rússia ali, me pareceu, num primeiro momento, antes da ONU entrar com essa convocação da Assembleia Geral através do Conselho de Segurança, me pareceu que havia uma sensação de que a Ucrânia acabaria se entendendo com a Rússia e isso deixaria o Biden e os Estados Unidos, por consequência, numa situação meio melindrosa, meio delicada. Quer dizer, os Estados Unidos fizeram tanta onda, mas não puderam fazer nada. Eu vi ontem na televisão alguns relatos, algumas coisas que eu observei, que eu gostaria que você também tratasse aqui. São poucas as imagens de bombardeio de prédio destruído, dessas coisas. Há muita repetição de imagens com ângulos diferentes, com closes e americanas, diferentes, mas não há aquela destruição que você diz, como houve, por exemplo, no Iraque, que você diz, rapaz, os caras estão aniquilando, estão destruindo. Não está havendo isso, até porque os Estados Unidos não estão ativamente bombardeando coisa nenhuma. Em segundo lugar, há os aspectos específicos de milicianos. Ontem um repórter da TV, um repórter brasileiro, que é especialista em cobrir conflitos internacionais, ele estava falando que uma ambulância foi detida, uma ambulância que vinha com sirene ligada, não sei o que, foi detida com 4 chechenos dentro. Ninguém era médico. Isso é um sinal de alguma coisa anormal. E também ele fazia parte de um grupo de jornalistas que, num outro momento, foi parado na rua, estavam andando pela rua e foi parado na rua por um pelotão, uma coisa que eles não sabiam quem eram, se eram russos, se eram da Ucrânia, ucranianos, o que diabo era aquilo. E aí eles ficaram naquela situação, ele achou que fosse morrer, porque os caras estavam com aquelas AK-47 apontadas para eles, ele achou que fosse ser baleado ali, que ia acabar a situação. E aí, do alto de um prédio ali do lado, um prédio baixinho, do alto do prédio, os caras gritaram com o pelotão lá embaixo e o pelotão pediu desculpa a eles e foi embora. E ele ficou com a sensação de que eram milicianos, que não tinham participação direta de um lado ou de outro, estavam ali só para fazer o seu ganho. Como é que você vê esse tipo de situação? Não é habitual, né? A gente vê isso no início da guerra. Eu acho que a gente pode começar tratando dessa questão da divulgação de notícias. E aí tem coisas importantes. Primeiro que realmente são imagens que se repetem continuamente. Tem uma hora que os soldados vêm, entram correndo num tanque, ou não sei lá o que veículo é aquele, que eu já vi várias e várias vezes repetido, como não sei quantos soldados estão chegando, são os mesmos soldados, aquele prédio de apartamento é sempre o mesmo prédio de apartamentos, mas há uma guerra. E há perdas de vidas humanas, há pessoas que se ferem, isso é um fato. A divulgação, é claro que a máquina de divulgação do Ocidente é extremamente forte. Quem lê, feito eu leio vários jornais ocidentais, leio também jornais do Oriente, da China e da Rússia, mas vamos lá. Nos jornais ocidentais, a narrativa é a mesma. São os russos maus, uma coisa até um pouco antiga. Mas, de qualquer forma, o fato é que a narrativa está no ar e ela é forte. Mas tem um fato que eu estou achando impressionante, que hoje, em algum jornal, eu li que o grande vitorioso está sendo o Zelensky, e com um telefone celular na mão, está fazendo aquelas lives dele e está, de alguma forma, tendo uma influência bastante grande na guerra.
porque ele incentiva a população e, aparentemente, a população ouve as propostas do Zelensky. Então, é uma guerra de narrativas, é uma guerra complexa. Quem assistiu hoje na ONU, o embaixador, tanto na Assembleia Geral quanto no Conselho de Segurança, os embaixadores da Ucrânia e da Rússia eram fatos simétricos apresentados pelos dois lados. Ou seja, a gente tem que tomar muita cautela. Lembrando, de novo, as coisas que são ditas desde antes de Cristo. Numa guerra, a primeira vítima sempre é a verdade. Esse é um ponto. Mas eu queria ir para o segundo ponto, que é a questão da ONU. A ONU teve a reunião do Conselho de Segurança, e no Conselho de Segurança existe a possibilidade, são 15 membros, e no Conselho de Segurança tem 5 membros que têm o poder de veto. Esses 5 membros, um deles é a Rússia, outro Estados Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, meu Deus do céu, agora estou me esquecendo do último, daqui a pouco eu lembro que é inacreditável que eu esteja esquecendo isso. Mas, de qualquer forma, esses membros, qualquer um deles tem o poder de barrar qualquer decisão. Houve uma vitória na contagem de uma condenação da Rússia, a Rússia vetou a resolução, então essa resolução não entra em vigor. Agora, tem um fato, apenas as resoluções do Conselho de Segurança, eu me lembrei qual é o quinto que está faltando, apenas a China que eu não me lembrava, que horror, que horror mesmo. Mas, de qualquer forma, as resoluções do Conselho de Segurança são mandatórias, são obrigatórias. E a Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, ela também toma decisões, mas não são obrigatórias, são recomendações. Então, em termos práticos, o que está acontecendo hoje não é tão relevante na questão jurídica, mas na questão política, acho que está havendo um dia muito importante com vitórias para a Ucrânia, porque eu assisti uma boa parcela dos embaixadores falando, e grande parte deles criticou, como era esperado, são representantes do Ocidente, os que mais falam, mas muitas críticas à Rússia. Então, eu acho que o dia não foi de vitórias para a Rússia. Por outro lado, existe mais um ponto que aconteceu hoje, o primeiro encontro entre os negociadores russos e ucranianos. Também não foi um dia de grandes avanços, porque após umas reuniões, quando você não encontra a solução, você fala que você vai consultar a capital. Essa é uma expressão comum. Então, os russos foram consultar a capital e os ucranianos foram consultar a capital. Quer saber o que vai acontecer? Num certo sentido, uma perda para a Ucrânia que topou se encontrar em Belarus, que ela não queria antes. Por outro lado, uma vitória da Ucrânia, no sentido de que ela não queria que houvesse pré-condições, e a Rússia topou que não houvesse pré-condições. Mas o dia termina com a guerra continuando. Infelizmente, é isso que a gente tem que dizer. A guerra parece estar em banho-maria, que todo final de dia, a impressão que a gente tem, exceto dos primeiros dias que foram dos bombardeios, mas agora parece que tem mais conversa do que surpresa mesmo, né? Não há uma surpresa bélica nessa história, não serão usadas armas fantásticas, embora a Rússia tenha uma arma de alcance fantástico, e eu estava vendo ontem também isso, que eu até gostaria que você falasse sobre isso, se você tiver alguma informação. Uma arma que mata por asfixia, ela rouba o ar, quer dizer, na verdade é o oxigênio, as pessoas não conseguem respirar e a arma mata, a bomba mata por asfixia. Não chega a ser uma descoberta, porque todo mundo sabe que sem oxigênio não há vida mesmo, mas essa simplicidade com que se trata dessa questão é muito alarmante, porque quer dizer que você acaba com o oxigênio assim, com uma bomba, e é possível que os russos venham a utilizar isso sem que os americanos se utilizem de também armamentos mais modernos, sem que, em suma, a situação recrudesça e não entre nesse ritmo de... Parece que eles estão num ritmo meio de quarta-feira de cinzas, né? Passou o carnaval das bombas, agora estão negociando, vão ficar aqui conversando para ver se chegam a um acordo.
Como é que você acha que vai rolar isso? Eu acho, mais uma vez, que aparentemente a guerra está continuando, porque isso todos os lados estão dizendo. Os resultados, seja para o lado A ou para o lado B, diferem dependendo da fonte que você segue para acompanhar essa notícia. Esse é o fato concreto. Eu não entendo de armas nesse sentido, mas essa semana houve uma coisa importante, que foi, por um lado, a OTAN dizendo que ela tem mecanismos de defesa fortes, isso significa que ela pode usar as bombas atômicas de dissuasão que ela tem, e a Rússia informando que ela tem, botando em alerta máximo todas as suas tropas, seus soldados que mexem com armas nucleares, o que é terrível. Hoje o Biden disse que os americanos não deveriam temer uma guerra nuclear para tentar baixar a bola, mas de qualquer forma isso não é bom, isso é muito ruim, é muito triste. O que está batendo muito forte é a questão das sanções. Eu acho que a gente deveria focar um pouquinho nela. O que você acha disso? Falar um pouco do SWIFT. Como é, Paulo? Falar um pouco sobre as sanções. Ah, claro, eu acho que a gente deve falar, inclusive, essa questão de explicar essa questão da SWIFT. A SWIFT não é... toda vez que você vai pagar, você faz uma transação internacional, você tem que pagar num país A ou num país B, o país A tem que pagar para o país B ou vice-versa, o banco se utiliza de um mecanismo de mensagem, como se fosse um WhatsApp, mas com uma segurança 10 mil vezes maior, muito maior, que ele informa, olha, o banco A vai repassar tal recurso para o banco B. E aí as transações se dão através de mecanismos outros, que os bancos transferem os dólares, ou seja, a moeda que for, de um banco para o outro. Mas esse sistema de mensagens que chama SWIFT, ele envolve a imensa maioria das transações internacionais existentes nesse planeta em que vivemos. Ou seja, você ser excluído totalmente do SWIFT significa que você terá muita dificuldade em comprar, seja lá o que for, e em vender, seja lá o que for. E a grande dificuldade que a Europa estava em concordar com a inclusão da Rússia, ou da exclusão da Rússia do SWIFT, era como é que ela ia continuar comprando gás ou petróleo da Rússia e como é que ela poderia pagar a Rússia. Então, arrumou-se uma solução, que ela bem, parecem brasileiros, foi feito um certo cambalacho, que foi feita a exclusão, mas que do SWIFT, mas não envolvendo as transações sobre energia. Isso é que é extremamente importante. Agora, veja, as pessoas estão vendo a moeda russa desabou por causa disso, tem outras sanções também, mas olha que interessante, eu leio diariamente o Caixin, que é o Financial Times da China. Eu estava vendo o Caixin, desde ontem havia como se fosse uma comemoração, porque essa exclusão da Rússia do SWIFT poderia, pouco a pouco, aumentar os CIPs, que é um mecanismo chinês que faz algo semelhante ao que o SWIFT faz, e mais do que que esse aí é o mecanismo, só um instantinho, esse é o mecanismo chinês que é similar ao SWIFT para fazer frente a essa hegemonia da moeda, basicamente da moeda americana, não é isso? Exatamente, quer dizer, a construção do SWIFT foi a partir de 2015, após essas sanções, devido às sanções contra a Rússia pela questão da Crimeia, os chineses começaram a avançar rapidamente, fizeram uma associação com SWIFT e CIPs. Essa associação fez com que os CIPs avançassem bastante. Ele está longe, muito longe, de ter poder, seja de quantidade, seja de qualidade, para substituir o SWIFT. Mas é um momento em que é uma oportunidade. O interessante é que você vê como é que são olhares diferentes. Ao mesmo tempo que o Ocidente fala, a Rússia vai acabar, a China, num jornal chinês, diz, olha, há uma oportunidade surgindo para o sistema chinês, que pode dar certo e que pode implicar em avanços. As outras sanções, algumas delas são desagradáveis. As sanções contra sancionar alguns bilionários russos, eles vão ficar pouco a pouco, como está hoje, tem um bilionário que tem uma dupla nacionalidade russo-britânica, ele está propondo que o Putin saia da Rússia. É claro, porque ele não está interessado na continuação
dessas sanções. Outra que é muito ruim é a proibição de vendas de artigos de alta tecnologia necessários à Rússia. E se você pensar nos chips, que é o problema desse momento, não só os equipamentos americanos, como também equipamentos que usam tecnologia americana. Então, a TSMC, que é a empresa de Taiwan, que faz os chips mais sofisticados do mundo nesse momento, a TSMC ontem já avisou que para de vender para a Rússia, o que é um problema. Já tinha parado de vender para a China. A China está gastando bilhões de dólares para desenvolver os novos chips, mas ela não tem condição de atender nem do mercado interno dela, vai ter dificuldade de passar para a Rússia. E voltando ainda para a China, é muito interessante a cautela do embaixador chinês hoje, seja na Assembleia Geral da ONU, seja no Conselho de Segurança, na qual ele se mostrou muito cuidadoso, particularmente lembrando que essa questão de soberania é muito forte, ou seja, ele não fez uma crítica à Rússia, mas quando ele cita soberania, que para a China é crucial, é um conceito básico, central, é uma forma de algum jeitinho de dizer, olha, não mexamos na questão das soberanias. É verdade. Ô Paulo, o nosso amigo que está acompanhando essa conversa, ele é o Gustavo Ferracioli, que diz sempre tem, no mínimo, dois lados. Parece uma observação, quase que uma platitude, uma observação meio castiana, mas a verdade é que, nesse caso aí, nós temos uma coisa multifacetada, que se agrega em dois lados distintos. Mas se você for entrando, você vai vendo que os interesses eles vão se ramificando. Como é que funciona esse tipo de coisa? Olha só, todas as sanções que vão ser aplicadas contra a Rússia vão rebater de volta no Ocidente. Porque, por exemplo, a partir do momento que a moeda russa se desvaloriza ou que você tem proibição de exportações de fertilizantes pela Rússia, tudo isso dificulta e aumenta os custos da produção, seja na Europa, seja até mesmo no Brasil. Importamos uma parcela significativa de nossos fertilizantes da Rússia. Ou seja, sempre há os dois lados, mas, neste momento, a disputa realmente política. Porque se a Rússia vencer essa guerra, é uma certa desmoralização bastante grande para a OTAN. Tem que arrumar uma solução que seja palatável para todos. E essa solução está muito difícil de ser encontrada. Há uma coisa que você falou aí agora, que se a Rússia vencer essa guerra, já é a segunda vez que você fala isso nessa nossa conversa, e eu estou remetendo isso àquele conflito Irã-Iraque dos anos 70, em que o ministro nosso, acho que foi o Camilo Pena, você lembra dele, de Indústria e Comércio, que disse, isso é uma coisa, vai durar uma semana, e o conflito durou 11 anos. Quer dizer, você falou agora, se a Rússia vencer essa guerra, isso me parece que como um wishful thinking da sua parte, quer dizer, será que essa guerra vai ter vencedor, primeiro? E segundo, será que essa guerra não vai se estender muito enquanto eles vão discutindo e tentando encontrar alternativas que atendam aos interesses de todos eles, para que ninguém se machuque muito nessa confusão toda? Olha, nesse momento há uma dúvida. Por que a Rússia está encontrando tanta dificuldade para invadir a Ucrânia? Será que isso foi uma estratégia utilizada pelo Putin? Ou será que ele imaginava que fosse ser mais fácil? Seja como for, em qualquer um dos dois lados, essa demora dele conseguir invadir a Ucrânia de uma forma significativa faz com que aumentem as pressões contra a Rússia, que está no cenário político internacional. Isso não é nenhum drama, não é nenhuma catástrofe. Não está se isolando, está ficando bastante isolada. Repara, tem que ter coisas interessantes. Entre os países que não votaram contra a Rússia no Conselho de Segurança, estão a China, que
esperava-se que não votasse, porque a China é muito cautelosa nos seus votos. Mas está a Índia, que está preocupada com a situação na Caxemira, e estão os Emirados Árabes Unidos, que também são ligados à Rússia por questões energéticas. Então, tem uma interligação entre todos os fatos que é absolutamente impressionante. Pois é. Tem nada disso, não. Mas, se nós tivermos realmente uma guerra ou uma invasão efetiva russa na Ucrânia e uma resposta à altura da OTAN via os Estados Unidos, quando eu falo OTAN, estou falando dos Estados Unidos, isso poderia levar a um conflito nuclear? Ou você acredita que um conflito nuclear não é do interesse de ninguém nesse cenário? Olha, claro que não é de interesse de ninguém, nem mesmo nosso, que estamos tão distantes disso aí, é claro. Eu acho que o João perguntou para a gente se era blefe ou não. Na realidade, o que está sendo feito com as armas nucleares nesse momento é simplesmente utilizá-las como um mecanismo de dissuasão. O que é isso? Você fala, olha, se me atacar, eu acionarei bombas nucleares. Porque, por exemplo, a OTAN está juntando mais tropas na Polônia, na Letônia, na Estônia, enfim, está botando tropas ao longo da fronteira da Ucrânia. O que não dos países bálticos, mais para baixo. O que significa isso? Significa que pode ser que a OTAN esteja pensando em entrar, num certo momento, com uma guerra convencional contra a Rússia dentro da Ucrânia. E a Rússia avisou, olha, eu estou com o meu pessoal em alerta total, meu pessoal das armas nucleares. Ou seja, se vier, espere uma resposta pesada. Foi muito forte a Rússia dizer isso. E também foi forte a OTAN dizer que ela também tem mecanismos de dissuasão, sem citar armas nucleares. E foi interessante hoje o Biden dizer, olha, é curioso, mas não esperemos uma guerra nuclear. É muito difícil fazer previsões, é muito difícil. Eu espero, sinceramente, que tenha encontrado alguma solução. Essa solução não agradará a todo mundo, é óbvio. Soluções para fins de guerra, a menos que haja uma vitória clara de um dos lados, será ruim para os dois lados se houver um acerto. O que a Rússia realmente está querendo? Ela só quer tirar o Zelensky, aquela ideia da desnazificação que ela repete o tempo todo. Desnazificar é só tirar o Zelensky? Ou será que ela vai querer alguma coisa em troca? Será que ela vai querer juntar a Crimeia com Donbás pelo leste da Ucrânia e com isso tomar algum pedaço da Ucrânia adicional? A gente não sabe exatamente. E quanto tempo o Zelensky vai conseguir resistir? Ele está resistindo bastante bem. O que faz um bom radialista, o que faz um bom ator, como é o seu caso. Aquela pergunta que foi feita pelo Biden. Zelensky, você quer que eu mande tropas, aviões, para retirar você da Ucrânia? A resposta dele foi absolutamente brilhante. Eu não preciso de carona, eu preciso de armas. Eu acho isso aí inacreditável. Não, a verdade também, Paulo, não sei se você concorda comigo, mas o mundo atual, nesse mundo pós-verdade, né, dessas verdades alternativas, que nós vimos, por exemplo, que tanto a TV Record quanto a Jovem Pan utilizaram imagens de um game, desses games de computador, para ilustrar ataques russos à Ucrânia, como se fossem ataques russos à Ucrânia. Quando eu ia me preparar para condenar essas duas redes de televisão, imediatamente eu vi que isso foi inspirado num exemplo que era do mundo todo. No mundo inteiro está se usando essa fake news, a verdade alternativa, essa verdade construída, que foi coisa do Trump, junto com aquele Steve Bannon e aquela turma da pesada dele lá, e que está aí hoje. O Zelensky, por exemplo, é um humorista de televisão, não é um político. Como é que você entende um humorista
se lançar na vida política, ser alçado à presidência da República em eleições diretas e está se saindo como está saindo atualmente nesse conflito internacional, até bem, porque não está enfiando os pés pelas mãos. Não está enfiando os pés pelas mãos e está sendo comedido, está sendo esperto, não está fazendo gracinha, entendeu? Não é um piadista, então a coisa está indo bem. Mas é tudo um castelo de areia, é tudo construído em cima de mentiras, de suposições, de falsas suposições, em suma, são fake, tudo é meio falso nisso aí. Você não acha? Eu acho que sim, eu acho que esse é o problema principal que a gente tem para comentar os fatos em cima do acontecimento deles, feito que nós estamos fazendo ousadamente nesses dias. Vamos ver se a semana que vem alguma novidade realmente nova. Vamos fazer isso. É isso aí. Até o momento nós estamos ousando muito. Qualquer previsão, nós estamos baseados em quê? Na notícia do Caixin ou na notícia do The Guardian? Exatamente. Quer dizer, as narrativas... Do Sputnik ou na notícia do New York Times? Isso mesmo. Bom, e com isso... Os e com isso... isso exatamente. E com isso, Paulo, nós deixamos aqui a corda estendida, a tensão no ar até segunda-feira que vem, chamando desde já os nossos participantes da nossa conversa semanal, para que, por favor, não é só participar, não é só assistir, não. Mandem perguntas, mandem questões, para que o Paulo possa abordar, abrir o leque de opções que a gente tem para discutir, porque também não cabe tudo na cabeça de dois anciãos, como nós aqui. Paulo, valeu, e passamos um pouquinho da meia hora, mas eu acho que foi justificado pelos assuntos que nós estávamos tratando. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado e muita paz nesse planeta. Muita paz nesse planeta que está precisando. Vamos fazer uma marchinha de carnaval. Aproveita que nós estamos ainda na segunda-feira para comemorar. Muita paz nesse planeta. Falou, Paulo. Grande abraço. Até semana que vem. Tchau. Um abraço para você aí também. Tchau, gente.